Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um assunto muito importante para você que é tutor, para você que é professor de natação. Vamos falar sobre adaptação ao meio líquido. Você aí do outro lado já pegou uma criança que chega na aula e começa a chorar, tem essa dificuldade, essa insegurança, ou você que é pai, leva para natação e tem essa dificuldade nesse primeiro contato com a água? E eu trouxe a especialista no assunto, Tassiana Hirota. Muito obrigado pela presença, Tassiana. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui no seu podcast, finalmente. Amém. E vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, a Academia Tibum, lá de Mato Grosso do Sul, que visa aí a introdução da natação, mas sem esquecer da segurança aquática e introduzindo isso de forma global na criança, a parte emocional, cognitiva, social. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Aplicativo da Swimtrack para você monitorar a evolução do seu aluno. Fábrica Criativas de Aulas de Natação para você montar o seu plano de aula. Está com dificuldade, não tem tempo? A gente te auxilia. E ainda a gente tem a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário, assim como eu sou. Mas, Tassiana, conta para o nosso público aí como você virou aí autoridade na área de bebês. Conta um pouco da sua trajetória. Começou no Brasil, foi para o Chile, voltou para o Brasil. Conta aí. Bom, eu fui atleta de natação até os 18 anos, até entrar na faculdade. E quando eu escolhi a educação física, eu queria realmente trabalhar com natação, mas ainda tinha dúvida de que área da natação eu queria explorar. Até que eu assisti um curso de natação para bebês, ministrado pela Sandra Rossi Madormo, e aí foi onde abriu o meu leque, assim, quanto ao mundo de desenvolvimento que a gente pode fazer através da água, né? E tinha muitos conhecimentos que eu acho que não era de acesso a toda a população, né? Tanto a questão do desenvolvimento quanto a questão da segurança. E foi aí que eu comecei a me especializar mais sobre isso. Trabalhei na metodologia Gustavo Borges, lá na parte de estudos científicos, foi onde me deu muita base para entender todo esse mundo do desenvolvimento dentro da água. Depois trabalhei em Swim Channel, fui até para a parte do surf, no Instituto Brasileiro de Surf. E aí eu fui para o Chile, né? Eu morei 7 anos lá. Lá eu coordenei um clube Era um clube, na verdade, de golfe, mas eu coordenei toda a área aquática, a gente tinha 10 piscinas lá. Eu acho que lá foi onde todos os projetos que muitas vezes eu idealizava, né, anteriormente, foi onde começou a brotar toda a sementinha, né? E eu acho que tanto no Brasil quanto no Chile eu passei pelas mãos de grandes referências, né? O que me deu muita base para hoje eu estar falando sobre o bebê. E eu acho que é uma dúvida grande de quem está aí do outro lado, que é pai, ou que mesmo professor de natação, por que iniciar aí o contato, essa adaptação líquida do bebê logo ali no nascimento, ou uns poucos meses depois? Quais são os benefícios dessa prática? Se a gente parte de um princípio que o bebê, ele se desenvolve no líquido amniótico, né, no ventre da mãe, eu falo que quando o bebê nasce, ele está em transição do meio aquático ao meio terrestre. Então, na verdade, nossa cultura não fala muito sobre isso, mas, na verdade, a gente está falando de um bebê muito mais adaptado à vida aquática, né? Descobrindo a vida terrestre. Então, com isso, a gente tem vários estímulos que a gente pode dar, desde o primeiro banho, e eu acho que essa foi a causa que eu abracei e que está nascendo, né, projetos incríveis a partir disso. Você mencionou aí que os bebês são concebidos aí na água, no líquido amniótico, mas como essa influência aí na aceitação dos bebês ao meio aquático auxilia nas aulas de natação propriamente dita? O bebê, quando ele nasce, ele tem... Eu falo que são reflexos aquáticos. A gente tem 2 reflexos relacionados a esse período aquático dele. Um é o reflexo respiratório, ou da apneia, que por poucos segundos, quando tem os respingos de água, eles escorrem no rosto, o bebê faz esse bloqueio respiratório por poucos segundos.
Esse é um. Então, a gente tem já um ambiente favorável para a imersão, entre aspas, né? Desde que a gente consiga fazer, trabalhar um processo, né, gradativo para recuperar essa vivência dele dentro do líquido amniótico. E o outro é o reflexo da natação, né? Quando você sustenta o bebê aqui pelas costelas e coloca ele na água na altura do peito, ele faz movimentos de braços e pernas. Lógico que não é um crawlzinho, né? É um movimento rudimentar, mas ele já mexe bracinhos e perninhas. Então, com isso, a gente tem um ambiente super favorável para esse desenvolvimento. E aí, quando a gente vai estudar o desenvolvimento mais específico, motor, tal, aí a gente consegue casar toda essa descoberta do mundo dentro da água. A gente está falando muito da natação, habilidades aquáticas, mas a aula de natação começa muito antes. A gente pode começar na banheira, no chuveiro. Como fazer isso de forma segura e eficaz, tanto para os professores de natação, quanto para quem é pai aí do outro lado? Primeiro, eu acho que tem que falar um pouquinho do desenvolvimento. É impossível não falar do desenvolvimento e entender que o bebê, logo que ele nasce, os estímulos sensoriais são a base para ele descobrir o mundo. Então, se a gente consegue, primeiro, dar alguns estímulos dentro da água, né, que é que ele está em transição ao meio terrestre. Então, se eu consigo dar alguns estímulos na água e, com isso, casar com todo o desenvolvimento, com toda essa descoberta do mundo, né, cognitiva, o que ele está vendo, como ele está sentindo, aí a gente consegue fazer um desenvolvimento integral da criança através da água no banho. E a gente que é professor de natação, não sei se vocês sofrem, às vezes, as mesmas coisas, mesmas dificuldades que eu sofro, que às vezes os pais deixam para começar a natação um pouco mais tardiamente, aí chega aquele aluno que ele tem esse receio da água no rosto, ele tem esse medo, não foi estimulado. Como começou toda essa sua história aí de fazer esse estímulo na banheira, no chuveiro? Eu sei que não começou aqui no Brasil, né? Conta um pouquinho para o nosso público. Na verdade, quando a gente fala, né, de uma ambientação aquática, eu acho que o contato mais próximo com a água é o banho. Né, o banho é algo diário, que faz parte da rotina, então a ideia era facilitar a rotina da mãe para que ela continuasse com esses estímulos aquáticos, ou para que o bebê tenha mais vivência aquática, para que depois, quando ele vá, né, mergulhar, quando ele vai aprender as habilidades mais específicas da natação, ele já chegue preparado. Por quê? Porque o bebê que tem pouca vivência com a água, ou que a mãe teve muito receio, mãe, pai, né, cuidador, teve muito receio com a água, o bebê, ele vai ter mais dificuldade. Então, se a gente consegue fazer isso de forma natural, através do banho, então o bebê já chega mais prontinho, né, para a gente trabalhar os estímulos mais específicos. E a gente pode dizer que quanto mais cedo fizer isso, melhor. Com certeza. Quanto mais cedo, melhor. Se a gente começa desde o primeiro banho, a gente está trabalhando os reflexos que eu falei anteriormente, né? Então, primeiro, a gente consegue prolongar, não é nem prolongar o reflexo, né? Mas fazer com que o reflexo vire uma habilidade nata. E aí, a partir disso, a gente vai entrar num universo tão maravilhoso do desenvolvimento da criança que eu acho difícil, né, evitar a água a partir de então. Quando a gente entende que todos esses estímulos sensoriais, o quanto a água acolhe, abraça a criança, de que forma a gente vai usar tudo isso para melhorar sono, né? Às vezes os pais têm dificuldades de comportamento que a gente pode utilizar a água, né? E são formas simples, assim, sei lá, o bebê está com muita dificuldade de dormir. Vamos fazer um relaxamento na água, vamos baixar a luz, vamos deixar a água quentinha. Lógico que vai depender da idade, né? Então, os estímulos são diferentes de acordo com a idade. Mas, se a gente consegue utilizar recursos naturais, né, sem precisar entrar com medicação, tal, a gente já está falando de um desenvolvimento natural e integrado, né, com a rotina. E a gente pode falar, então, que a gente tem uma janela de oportunidade, que esses pais podem aproveitar logo ali no nascimento para ter esse contato com a água. E essa janela de oportunidade vai até quanto tempo, mais ou menos? É que assim, a gente tem, eu gosto de falar picos de desenvolvimento, né, ou período ótimo de desenvolvimento para cada habilidade. E aí vai depender de qual vai ser o objetivo a partir disso. Então, eu
eu quero que o meu filho, né, tenha mais segurança na água. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar todos os estímulos sensoriais, a entrada do banho. A gente já começa a educação desde o banho, né? Ah, espera. Lógico que quando o bebê está menor de 1 ano, né, a gente vai conduzindo, mas assim, quando o bebê já tem o mínimo necessário para, né, ter ideia do que é perigoso, não é, aí a gente já consegue dar vários estímulos para que ele saiba quando entrar na água, o que é perigoso, o que não é. Então, eu acho que através do banho a gente já consegue trabalhar uma segurança aquática que a gente fala pouco, né? A gente traz muito para a piscina, mas que a gente já pode começar dentro de casa. E aí, quais dicas você daria para quem está aí do outro lado, seja pai, profissional de natação, que estímulos ele dá ali durante o banho, chuveiro, o que é importante? Eu acho que primeiro o autoconhecimento do cuidador. Porque se esse pai, essa mãe tem medo ou receio de água, ele vai acabar passando para a criança, até porque, né, nos primeiros anos a criança está bombando de neurônio espelho, então a forma como você reage a uma situação vai ser a forma como eu vou integrar determinada situação. Então, partindo disso, eu acho que primeiro o autoconhecimento e entender, né, qual nível ou de que forma eu vejo a água, né, procurar conhecimentos específicos para saber o que fazer com ela, né, e como fazer, e aí, a partir disso, né, ir dando os estímulos necessários. E aí, quais estímulos são ideais? Vai depender da idade, né, se eu estou falando de um bebê menor, eu vou trabalhar numa banheira, ele deitadinho, com a água na altura da orelha, porque se tiver muita água na banheira, esse bebê vai flutuar, vai ficar muito difícil o manuseio. Então, eu vou colocar uma água baixinha para eu ter controle, ter o quadril e a cabeça apoiados. Vou conversar, vou cantar música e até a partir do 5º, 6º mês de gestação, o bebê já tem, né, o canal auditivo desenvolvido. Então, as músicas que cantaram, né, no período de gestação, você pode recuperar isso no banho. E aí vai depender. Eu acho que cada dia eu gosto de sempre dar estímulos diferentes. Então, a gente vai determinando objetivos, né, para a gente conseguir fazer um desenvolvimento integral da criança ali. Você falou um ponto muito importante, a música, né? Então, a música também serve como condicionante, né? Então, o movimento que era neutro, ele vira condicionado. Qual a importância de você introduzir as músicas para você ensinar algum aprendizado, alguma habilidade através da música? Eu acho que a música conecta e quando a gente fala, né, que a criança, o bebê na primeira infância, ele tá, os estímulos sensoriais são a forma como ele vai ver o mundo. Se eu coloco esse mundo mais lúdico e mais criativo, ele acaba ficando... Eu acabo ressignificando aquele ambiente, né? Ressignificando ou significando aquele ambiente. De que forma? Se eu canto uma música, eu relaciono, vamos supor, a música do caranguejo, para a criança colocar o rostinho na água. Então, do método condicionado, eu já trago essa vivência, essa experiência de colocar o rosto na água. Tem problema? Olho aberto, olho fechado? Tem problema molhar a orelha, né? Tem vários questionamentos que vêm quando a gente fala de água. O fundamental, desde o primeiro banho, é justamente a gente dar esses estímulos sensoriais, né? Então, visão, olfato, o paladar não dá, né? Mas toda a parte sinestésica que a gente fala, então, de tato. Quando o bebê está um pouquinho maior, a gente já consegue incluir brinquedos e brincadeiras. Então, primeiro ele conseguir relacionar a música com determinado estímulo, e aí, a partir disso, até mais para frente, né, a criança que tem medo de água, é a melhor forma de conectar e da gente mudar, né? A criança que tem medo de água, ela vai ter receio daquilo. Então, a partir do momento que você começa a cantar uma música, começa a entrar nesse mundo de fantasia dele, de criatividade, aí você já começa a entrar num mundo muito mais prazeroso. E aí a gente vê do outro lado também alguns pais com um pouco de receio. Primeiro, receio pelo afogamento, que é a segunda principal causa de morte, segundo a Sobrasa, segundo os dados. Então, para evitar aquele ambiente, o pai prefere evitar. É perigoso? Então eu evito. Outro problema que você comentou é que essa água no ouvido, que às vezes alguns pais têm o receio, vai dar otite, ele vai ficar gripado. Então, às vezes eles preferem evitar do que enfrentar, que muitas vezes esse problema
não existe, como a otite, que é um pouco de mito. Queria que você falasse desses receios dos pais. Quando a gente fala da otite... Bom, eu entrei na natação, eu vou falar um pouquinho da minha vida inicial. Eu fui uma pessoa muito alérgica. Eu tinha rinite, sinusite, bronquite, eu tinha todas as ites, e inclusive tirei adenoide com 3 anos e tal, e a minha, entre aspas, o que fazia parte da minha terapia foi a natação. Então, falo por experiência própria. O mais importante são os cuidados que a gente vai ter para a entrada e saída da água. Então, por exemplo, um dia frio, você vai tirar o seu filho, vai dar o banho, vai secar o cabelo, vai secar bem a orelhinha, vai sair com um capozinho, né, com as vias mais tampadas. Se está fazendo muito frio, por exemplo, no Chile, eu recomendava até que colocasse alguma coisinha aqui, né, no nariz, tampando a boca, o nariz, para que ele não tomasse essa friagem. Então, eu acho que a friagem é uma das causas principais para essa otite que a gente fala, né, relacionada à natação. Dentro da natação, de repente, um mergulho mal feito, ou pulou e caiu de orelha, assim, né, e teve algum movimento brusco ali na água, isso sim pode causar otite. Ou se a água não tiver nas qualidades, dentro da qualidade ótima para o uso. Mas tirando isso, o banho nem a natação vai causar otite. E o receio deles, contato d'água, eles preferem evitar com medo do afogamento? Eu acho que é por isso que tem que procurar... Acho que primeiro profissionais capacitados, né, que entrem dentro de uma metodologia que não fale só de segurança e sobrevivência, né, esse nome me incomoda muito, porque sobrevive, né, é uma sobrevida, então é quando você passa por alguma situação traumática ou perigosa. Se você vai para um lado de sobrevivência, a metodologia é de uma forma. Eu já trabalho uma metodologia um pouco mais amigável nesse sentido, né? Então, por exemplo, vai entrar na água, primeiro sentado, né? Quando for saltar, encaixa os dedinhos ali na borda para não poder escorregar. Todo esse trabalho de educação, eu acho que a educação começa com os pais, né? Para os pais passarem para os filhos. Então, vai entrar na água, senta e espera a sua vez. Tem gente que conta, eu acho que cada profissional se adapta de uma forma, né? Tem um procedimento diferente, mas assim, eu gosto de ou contar 1, 2, 3, ou dar o comando, João, agora você vai entrar na água, vai mergulhar. Mas eu acho que, dependendo da idade, eu vou adotando também estímulos diferentes para que essa criança, né, de alguma forma, também já tenha alguns comandos padronizados para essa entrada. Então, entrou na água, vai se deslocar até um lugar, né, seja para buscar um brinquedo, até o professor, até o pai, e voltar para a borda, né? As medidas de segurança, elas são muito simples. O que sim, os pais precisam ter consciência de que elas são simples e de que elas precisam ser realizadas. Sim. E aí, hoje em dia você está com uma parceria ali com um hospital, uma maternidade da sua cidade. Conta como que é esse projeto, como você chegou, o que ele abrange? Na verdade, eu faço uma palestra dentro do curso de gestante, e lá eu falo sobre a estimulação aquática do bebê desde o primeiro banho. Então, é justamente isso, né? O bebê está se descobrindo, está nascendo, e de que forma a gente vai dar essa natural continuidade. Então, lá eu falo sobre o desenvolvimento integral, eu falo sobre a questão da segurança, né? E também o que eles podem fazer no primeiro banho, na banheira, como eles podem estimular. E aí, a partir disso, eu tenho uma consultoria onde eu vou acompanhando todo esse desenvolvimento do bebê e a gente vai ajustando os estímulos, né, conforme a necessidade ali da família. Então, mais uma área que abre para você que é profissional de educação física, da natação. E eu acho que vários professores aí estão aplaudindo essa sua atitude, que vai auxiliar muitos professores, de futuros alunos que vão chegar adaptados na aula, que a gente vai ter muito mais facilidade. E para o pai, para o tutor que está aí do outro lado, e quer saber um pouco mais sobre a sua aula, onde achar, como que ela funciona, o pai tem que estar junto, não tem que estar junto aí quando você faz o estímulo na banheira, no chuveiro?
Eu parto de um princípio que o bebê vai estar na banheira e o pai vai dar os estímulos, né? E eu vou conduzindo ao lado. Então, na verdade, o primeiro momento é o bebê dentro da banheira com o pai fora, né, da água, desse ambiente aquático. E aí a gente pode, né, utilizar tanto os ofurôs, a gente pode fazer dentro da banheira, pode ser no chuveiro também, mas daí eu gosto de trabalhar uma questão progressiva, mas sempre a relação pai e filho, mãe e filho, né? Porque eu acredito que os pais são as pessoas que estão com a criança durante toda a vida, né? E a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade de eu dar esses estímulos, eu acabo privando os pais de até entenderem de que forma eles podem brincar com a criança futuramente, né? E de que forma eles vão contribuir, né? Eles vão ser responsáveis pelo desenvolvimento da criança dentro da água. A gente já tem estudos lá da Austrália, que o INAT apresentou no congresso, que mostra que quem inicia a natação desde lá do começo, para quem inicia depois, tem um progresso ali na parte cognitiva, essa criança se desenvolve mais, tanto a parte motora também. Você percebeu isso na sua vivência? Desde lá do Chile, que você começou esse trabalho, até aqui no Brasil, as crianças que iniciam esse contato aí no chuveiro, na banheira, é diferente daquela criança que inicia direto na piscina? Bom, de acordo com os estudos, existe uma evolução, mas essa evolução vai depender de que forma você ministra essa aula, né? A criança vai ter evolução nos quesitos, entre aspas, matemáticos, se você relaciona o número, né? E se dentro dessas brincadeiras, desses jogos, você vai colocar números. Né? Joga um brinquedo, 2 brinquedos, 3 brinquedos. Quantos brinquedos tem na água? 3. Se você faz esse trabalho, com certeza você vai ter esse desenvolvimento específico. Leitura e escrita está muito relacionado também à parte do movimento com a linguagem, né? Então, no cérebro, as áreas são uma do lado da outra. Então, a partir do momento que você desenvolve essa consciência global do corpo, você naturalmente está contribuindo com essa questão, né, de mais cognitiva. Enfim, mas tudo vai depender da forma como está sendo ministrada essa aula, né? Porque você vai ter resultados em determinadas áreas, desde que tem algumas áreas que sejam estimuladas. Os estudos ali mostram que crianças que iniciam a natação desde cedo, que aquela criança que inicia um pouco mais tardiamente, ela tem uma evolução de 2 meses para pequenas leituras, 6 meses em raciocínio matemático, 11 meses em termos de expressão oral, 17 meses para lembranças da história e 24 para compreender melhor as direções. Então, para você que é pai aí, uma dica muito importante, começa a natação logo cedo que você vai ver a evolução aí dos seus filhos. E Tassiana, para quem está aí do outro lado, quer conhecer mais sobre sua história, eu sei que você tem um podcast, conta um pouco sobre os seus projetos e apresenta para o nosso público aí. Primeiro você pode acessar o site do Aquadictus, o site é aquadictus.com.br. No Instagram, tanto no Instagram e Facebook, né, eu tenho diversas publicações relacionadas ao desenvolvimento infantil na água. E também o podcast Você Tem Sede de Quê? Que a primeira temporada foi muito mais focado ao mercado da natação, e agora essa segunda temporada vai vir mais focada no desenvolvimento do bebê. Muito bom, eu queria agradecer muito a sua presença, Tassiana, agradecer aqui os nossos parceiros, a Sobrasa, se você não sabe, a segunda principal causa de morte em criança é o afogamento, então seja voluntário. De 1 a 4 anos, né? De 1 a 4 anos. Entra lá no site da Sobrasa, sobrasa.org, seja um voluntário. A gente tem a Tibum, academia lá do Mato Grosso do Sul, que visa aí também a parte da segurança aquática e o início ali da natação de forma global para as crianças. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos. Com certeza tem um curso que você está precisando, o aplicativo da SwimTrack, para você ter o seu próprio aplicativo com o seu logo e ter esse contato com o seu aluno agregando valor para as suas aulas. A gente tem a fábrica Criativas de Aulas de Natação, para você que é professor, está com dificuldade de planejar as suas aulas, não tem tempo, mas sabe que isso é fundamental, acesse esse grupo e venha que a gente vai te auxiliar na montagem de aula. Então, Tassiana, mais uma vez, muito obrigado a vocês aí do outro lado, e eu já convido aqui a Tassiana para uma próxima entrevista para a gente falar sobre medos e traumas, que também é sua especialidade. Aí é um mergulho em conteúdo, hein?
Então, aguardem aí que tem mais conteúdos aí para vocês. Escreva aí nos comentários se você tem alguma dúvida, ative a notificação, segue o canal e até a próxima entrevista.